Bom dia, Brasil. Boa noite, Itália. Meu nome é Matheus José Brandalize. A gente vai falar um pouco hoje sobre o padrão adapter do projeto. É, Esse é o segundo vídeo e último dessa série, que foi proposta pelo Thiago Heineken na matéria de Engenharia de Software 2. Então, como eu disse, meu segundo tema é adapter. Vamos ver como que ele funciona e como que é a estrutura, enfim, o que a gente pode saber sobre esse padrão de projeto. uh, Ele converte o adapter a interface de uma classe em outra interface esperada, sabe, pelos clientes. O que acontece basicamente? O adapter ele permite que as classes elas trabalhem com diferentes interfaces, mesmo que as interfaces elas sejam incompatíveis, elas acabam trabalhando em conjunto, tá? Por que se usa o adapter? Muitas vezes um programa ou uma ferramenta, enfim, ela é projetada para ser reutilizada. E ela é projetada para ser reutilizada, mas ela não é reutilizável, porque ela foi programada, ela foi desenvolvida somente para funcionar numa determinada interface, num determinado tipo, de um jeito específico, entendeu? Isso acontece porque a sua interface não corresponde à interface específica que ela precisa, tá? Então, basicamente é por isso que não funciona. Quando que a gente precisa usar, ou quando a gente deveria usar adapter? Quando a gente quer usar classes existentes, mas sua interface não corresponde à interface que necessita, tá? E quando se quer criar uma classe reutilizável que coopere com classes não relacionadas ou não previstas, né? Ou seja, a gente lá na frente, às vezes a gente programa uma coisa e ela precisa ser reutilizada lá na frente. Então, às vezes, se a gente tornar isso muito engessado, a gente não vai conseguir reutilizar essa classe, essa ferramenta, porque a gente acabou deixando as interfaces incompatíveis. A gente acabou programando, deixando de um jeito que acabou ficando incompatível isso, tá? O adapter é muito utilizado quando a gente precisa encaixar classes tipo de um fornecedor em um sistema que já existe. Só que assim, a gente precisa tipo de um novo fornecedor, sabe? A gente quer encaixar as classes tipo de um novo fornecedor em um sistema antigo, sabe? E elas acabam não sendo compatíveis, digamos assim. A gente quer usar uma ferramenta de uma coisa em outro lugar e a gente acaba não conseguindo usar essa ferramenta em outra interface, de outro jeito no nosso sistema, porque ela não é compatível, ela não consegue se comunicar direito. E daí a gente acaba usando o adapter para a gente conseguir realmente adaptar, a gente conseguir fazer essas ferramentas elas conversarem, para compatibilizar, né, os sistemas e frameworks e APIs, sabe? A estrutura do adapter ela é bem simplesinha, né? Ela é bem enxuta, digamos assim. Vou tentar explicar mais ou menos como que essa estrutura ela funciona, tá? Então ali a gente tem o client ali, que é a primeira parte. O client é quem acessa a interface do adaptador. E a partir dessa interface ali, a partir dessa interface ele faz a solicitação para o adaptador. Então depois o adaptador ele implementa a interface alvo, que é ali o target que tem ali, que se comunica com o adapt, que é o adaptado. O adaptado ele já é a nova biblioteca, a classe do fornecedor que está sendo inserida no sistema, tá? Ele já é realmente como diz o nome, ele já está adaptado e já está sendo inserido no sistema
de forma certa, tá? Agora vamos para o código, para a gente ver mais ou menos como funciona. Aqui, nesse exemplo, a gente tem uma classe que se chama tomada de 2 pinos. Mas mas a gente quer conectar a gente quer se conectar a uma classe tomada de 3 pinos. Isso é um exemplo ótimo, né? Tipo, porque a gente vive no Brasil, outro exemplo cotidiano que a gente tem. E assim, a tomada de 3 pinos, ela possui outros métodos e outra interface, uma interface totalmente diferente, né? Assim, o que a gente precisa fazer é criar um adapter, que é para a gente poder acessá-la. Assim, daí o adaptador ele herda da classe que você já possui, como foi mostrado no exemplo anterior ali na estrutura, né? E o seu target mostra o diagrama como target, né, que foi mostrado aqui anteriormente, tá? O adapter ali, ele herda da interface antiga, como está ali no target, tá? Daí dentro do adaptador a gente tem o que o cliente precisa, né? Que é a tomada de 3 pinos, ela vai ser chamada depois, enfim, no método ligar na tomada de 2 pinos, que na verdade ele está chamando o método ligar na tomada de 3 pinos do novo fornecedor. Então ali tem todas as chamadas ali na segunda partezinha, na parte menor do código que fica mais à direita ali. Então assim, ele chama uma coisa, mas ele requisita outra. Basicamente assim, acho que é o jeito mais fácil de tentar entender nesse contexto. Ele chama uma coisa, mas ele adapta para outra, basicamente, sabe? Para a gente conseguir fazer o código funcionar. Então, ali na segunda parte, que a gente estava falando, o cliente faz uma chamada normal, usando a tomada de 2 pinos, mas na realidade, essa chamada está sendo adaptada para uma tomada de 3 pinos. Assim, as duas interfaces que não eram nada compatíveis, elas começam a conversar e começam a funcionar entre elas. Tudo certinho, digamos assim. É meio confuso, né? Mas dá para entender, assim. É uma coisa que chama a outra, mas que não é bem aquela coisa que acontece. Mas basicamente é isso. Então esse é o final da nossa série de 2 vídeos. Até mais. Me dê um 10. Tchau!